Olá, preciosas, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso terceiro podcast, hoje com a Jéssica, essa preciosa que aceitou esse desafio de estar vindo aqui falar um pouquinho para vocês do que Deus tem feito na vida dela, porque esse é o nosso objetivo, né? De falar as coisas que o Senhor tem feito em mulheres aqui de pertinho. Então, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui, de verdade. Eu queria que você falasse para as meninas quem é a Jéssica. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, né? Para mim é um prazer enorme também fazer parte desse projeto que está no coração de Deus, que nasceu no seu coração. E, bom, a Jéssica é uma esposa, é uma mãe, é uma pessoa apaixonada por Jesus, alguém que tem, assim, no coração mesmo o desejo de ter uma vida dedicada ao Senhor. Glória a Deus, a gente vê isso em você. A sua paz, a sua tranquilidade no falar. Certo dia eu estive lá ministrando, tendo o prazer de ministrar um pouquinho na igreja, né, ali da Jéssica Siló, foi uma bênção. E aí eu até falei com as meninas depois, né, eu sou muito acelerada, eu sou assim, não sei o quê. Eu acho tão lindo quando eu vejo também a Jéssica ministrando, porque ela traz aquela tranquilidade, aquela paz. E é lindo essa forma que o Senhor tem, né, porque Ele te criou dessa forma para você ir de encontro aos corações que precisam, né, ouvir dessa forma. E me criou assim também, assim como a característica de cada uma de nós. Amém, meninas? Vamos nos ligar para isso. O Senhor nos fez como aprove a Ele, como Ele sabia que nós iríamos exercer aquele dom, aquele jeito, aquela característica que Ele colocou em cada uma de nós, né? Para poder alcançar vidas, para a honra e para a glória dEle. E a Jéssica vai falar agora um pouquinho sobre o testemunho dela, sobre as estações, né, Jéssica? Sim. O que Deus tem feito na sua vida? A gente sempre quer falar daquilo que Deus tem feito de melhor, né? Sim. E é ótimo falar dos períodos assim frutíferos, né? Sim. Mas essa última estação que eu passei pessoalmente, até como família, mas hoje falando pessoalmente, foi uma estação que depois eu olhei e falei, Senhor, o que aconteceu? Foi uma estação que não teve frutos, né? Como eu estava acostumada, né? De ter as mãos ali cheias e de ter frutos abundantes. Falei, não foi uma estação quente daquele poder do Espírito e de estar totalmente envolvida e de ter aquela coragem de fazer as coisas. Falei, não foi uma estação refrescante, uma primavera, não houveram flores, não foi uma estação que eu podia aproveitar. E eu comecei a na palavra e falando com o Senhor, entender o que aconteceu. Né? Me culpei muito no começo, porque acho que quando a gente está vivendo um período assim mais escasso espiritualmente, a gente procura, né, os pontos, mas hoje olhando para trás eu entendo que era como se fosse um inverno, né? E como o inverno é necessário, mas ele não é fácil. Eu caracterizo dessa forma. Está sendo, né, uma estação que não há muitos frutos, que não há muitas flores, que não é quente, mas que é necessária. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso para entender o que o Senhor estava tratando no meu coração, né? O que Ele estava tratando na minha personalidade. E é justamente esse tempo de você permanecer no Senhor com a mesma confiança, com o mesmo amor, com a mesma fé, nas estações em que as coisas são boas, vamos assim colocar, em que elas são naturais, em que há muitos frutos, em que você carrega um cesto cheio e você celebra com as suas irmãs. E é claro que durante esse período, talvez eu não tenha conseguido viver isso, mas o aprendizado que eu carrego hoje vai me fazendo uma próxima estação de inverno, né, de escassez, uma estação necessária, eu entender, não, o mesmo Senhor que está ali quando há frutos, quando há flores, quando há o poder do Espírito, é esse Senhor que está aqui num tempo de escassez, no inverno que é mais intenso. E eu fui entendendo essa trajetória com o Senhor dessa forma. O que eu queria deixar hoje, acho que desse aprendizado que eu ainda estou construindo, é que a gente não vai estar realmente o tempo todo bem. A gente não vai estar o tempo todo feliz, o tempo todo esbanjando as bênçãos, né? Embora nós tenhamos sempre motivos para agradecer, mas que a gente precisa entender que é necessário passar por alguns períodos de solitude, de desconstrução, para que a gente possa se preparar para uma próxima estação e recomeçar. E aí, estudando, foi muito interessante, porque como eu entendi isso com a chegada da Lavínia,
né? Ela chega mês que vem. E um domingo de manhã, uma irmã orou comigo, a Nath, né? E quando ela terminou de orar, eu falei, eu vou fazer o chá da minha filha. Até então eu tava bem desanimada, né? Falei, eu vou fazer, ela merece ter as mesmas coisas que, né, que eu planejei na primeira gestação. E o Senhor me deu o tema, até então não tinha tema pro enxoval, pra nada. E foi o tema do jardim. E a gente já teve uma conferência na igreja que foi de volta ao jardim. E o Senhor falou claramente comigo, o nascimento da Lavínia marca o início de uma nova estação. Amém. Glória a Deus. Então você vai estar de volta nesse lugar. E o que é o jardim? É o lugar de intimidade suprema com o Senhor, né? Era onde Adão conversava com o Senhor ali. E o Senhor visitava todos os dias. E eu primeiro agradeci. Falei, ok, obrigada, Deus. Porque toda estação termina e junto começa uma nova. Isso. E a gente vai começar esse tempo. Por isso que hoje a vida dela significa para mim realmente essa flor. Uma nova flor. Uma flor que nasce. E dá término, né, a esse período. Amém. É importante a gente falar disso, porque hoje com as redes sociais, né, às vezes a gente olha para a vida da outra pessoa e a gente acha que a pessoa não tem problema, né? Sim. A pessoa não, aquela ali não tem, olha só a vida dela, ela tem um trabalho, tem, né, tá na igreja, tem sua família, então ela não passa por problema nenhum. E aí muitas pessoas começam a se frustrar, a olhar para si e achar que não, mas comigo dá tudo errado. Eu já tive muitos momentos, né? Quem me vê sorrindo, brincando o tempo todo assim, não imagina também os desertos que eu já passei com o Senhor. E ainda vou passar, porque, né, isso vai ser durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Como é diferente a gente passar nesse período, a gente passar nesse deserto com o Senhor ao nosso lado. Sim. É totalmente diferente. É uma alegria que às vezes você não está esbanjando, mas no momento que você está chorando, você está ali se prostrando diante do Senhor, Ele começa a falar com você ali, você sorri, você e Ele, em meio às lágrimas, isso ninguém vai entender. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sim. Eu acordava ainda com o coração entristecido, eu falava, Senhor, obrigada. O Senhor me deu mais um dia, porque o Senhor quer que eu recomece. Então, assim, essa esperança que vem do Senhor, né, dele vamos filha, tá difícil, mas eu tô aqui com você. E esse período é necessário para você, né? E para ele mostrar que todas nós vamos passar por estações de tristeza, de alegria, né? Agora aqui tudo vai passar. Se você tá muito feliz hoje, glória a Deus, que bom, mas vai passar. Se você tá muito triste hoje, né, um momento difícil, fica tranquila, vai passar também. E o que vai fazer diferença é você saber passar com o Senhor. E eu sei que nesse período eu tive alguns momentos que eu falei, não, eu resolvo, eu vou tomar pra mim. E foi a pior coisa. Mas a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender de alguma forma e o Senhor, no seu imenso amor, nos ensina, né? De uma forma realmente amorosa. Olhando pra trás eu consigo ver, não, o Senhor estava aqui o tempo inteiro. Eu que talvez falei, não, me dá aqui o controle, que agora eu vou resolver. E aí eu acho que o mais interessante de tudo isso, eu fiquei 1 ano sem as redes sociais, 1 ano inteiro. Né? Eu lembro que a minha última postagem foi em dezembro de 2023. Aí eu fiquei 1 ano sem redes sociais, porque eu escrevo, né? Eu gosto de escrever os textos, acho que isso fala muito de quem eu sou com Deus e Deus fala muito comigo. E eu falei, não estou usando a rede social para escrever, eu vou tirar. Fiquei 1 ano sem. E aí eu voltei esse ano, no início desse ano. E eu peguei um texto de agosto de 2023 e eu li o texto 1 ano e meio depois e eu falei, o Senhor me disse o que ia acontecer. Então ali tá explicando que eu deveria estar num outro lugar, mas eu ainda estava num momento. Eu deveria voltar àquela praia com roupas adequadas, mas antes disso acontecer eu precisaria me reencontrar de novo e que o amor ia nascer em casa de novo. E essa é a palavra que eu tive sobre a vida da Lavínia, que o amor ia nascer em casa de novo. Então eu falei, nossa, Deus anunciou que ia acontecer, mas eu não consegui ver. Então lendo depois, porque aí exatamente 1 ano depois, em agosto do ano passado, né, 24, que começaram todas essas questões, eu falei, gente, o Senhor me disse 1 ano antes o que ia acontecer. Ele me preparou, mas eu não consegui entender. Quando o Senhor veio então falando da primavera, eu falei, exatamente isso, eu passei um inverno rigoroso, um inverno necessário. E aí, se você for estudar ali sobre o inverno, bem de forma bem superficial até, tem algumas sementes que elas só vão brotar na primavera se elas passarem pelo frio do inverno. Elas precisam daquele frio.
né? O inverno, ele regula o ambiente para que na primavera as flores possam brotar, sabe? E eu falei, nossa, Deus é perfeito. Então, ele não fez nada errado, porque a gente também tem essa tendência de falar, Deus, você não tá vendo. É o tempo perfeito. Ele realmente estava preparando meu coração, minha vida, minha família para o tempo que vem agora. E acho que eu consigo sair daqui hoje sabendo que se eu passar depois uma próxima estação mais seca, mais fria, mais escassa, eu vou conseguir passar melhor. Isso. E é assim que Deus faz. Jó, né? Ver a história de Jó e ver que Jó parecia ser um homem perfeito. Tinha tudo, né, ali? Ele tinha tudo e era temente a Deus, né? Ele oferecia sacrifícios por pecados que os filhos nem tinham cometido. Então, assim, Jó passou por tudo aquilo. Aí a gente fala, como? Jó passou por tudo aquilo. Mas aí chega no final, o que Jó fala? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. E eu falo, gente, como? O homem que era tão temente a Deus. E olha só o que ele falou. Então, assim, tudo que ele passou serviu para que ele tivesse aquela experiência real com Deus. Então, assim, nada na nossa vida é por acaso. Sim. Né? Nenhuma estação, nada que acontece com a gente. Nada. Né? O Senhor tem um propósito. É só a gente estar com o nosso coração mesmo alinhado ao Senhor. Nem todo dia a gente vai estar forte espiritualmente, eu sempre falo isso. Né? Nem todo dia você vai chegar, você vai acordar, você vai estar daquela forma, né? Tipo, não, Senhor, eu sei que tá tudo ruim, mas o Senhor tá no controle, eu vou. Mas vai haver dias que você vai acordar dessa forma. Mas entender que o Senhor tá ali em todo o tempo, isso faz toda a diferença. Que a gente vai sair dali mais amadurecido. Sim. E não só quando você passar, né? Porque no caso aqui a gente tá falando, né? Da estação que você passou, já tá acabando. Não só quando você passar novamente, né? Essa estação, você vai saber agir de uma forma diferente, mas para ajudar pessoas que passarão pela mesma estação que você. Certamente, com certeza. Um olhar de esperança. E o que nos sustenta é a palavra do Senhor. Isso. É a palavra do Senhor. E mesmo durante esse período eu mantive o meu devocional, eu mantive a leitura. Eu senti que eu perdi um pouco daquela conexão mais intensa que eu tinha, né? E agora eu tenho voltado, mas eu não deixei de ler a palavra, de fazer meu devocional. E os dois textos que me mantiveram durante esse tempo, principalmente agora nesse final, primeiro é Oséias. O texto de Oséias é lindo, mas Oséias estava vivendo uma realidade de uma nação adúltera com o Senhor, né? Mas em Oséias 6, ele vai dizer, vinde, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, ele vai curá-la, né? Tão certo como a alva ele virá. Depois de 2 dias ele nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará. Então eu falei, não, o Senhor está fazendo, ele não nos deixou, ele não vai nos deixar nesse lugar, ele vai nos tirar. E no final fala que ele virá também como uma chuva, a chuva serôdia. E se você ler na versão a mensagem, diz ele virá como as chuvas de primavera. E também Daniel ali quando vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, correndo risco de morte, né? Ele, quando tem a interpretação do sonho, ele louva o Senhor e ele diz, é o Senhor que muda o tempo e as estações. O Senhor destrona reis e os estabelece, e o Senhor dá inteligência aos inteligentes, sabedoria aos sábios. Então, você volta, você tira os olhos do seu problema, da sua situação, das suas emoções, e você volta os olhos para o Senhor, e você entende que o domínio é dele. Oséias e Daniel vão mostrar isso. É ele quem faz. Ele fez a ferida, ele vai curá-la. Ele muda o tempo e as estações. Então, isso me deu um alicerce. A palavra do Senhor é o alicerce da nossa vida. É como se quando a gente lesse, é como não, é exatamente assim, desce um fôlego novo, né? A gente fala, não, eu consigo caminhar mais um pouquinho. Exatamente. Não, você tá comigo, exatamente. Mais um pouquinho. E aí no outro dia, mais um pouquinho. Uma vez eu li um texto, né? E eu achei muito interessante, eu não sei se você já viu falar. Tinha um casal e a esposa ia à igreja, né, regularmente e tal, e o marido não. E ela falou, mas por que você não quer ir na igreja, né? É tão bom estar ali, ouvindo a palavra. Eu vou lá no domingo, na terça-feira, nem sei mais o que aquele pastor falou. Eu já esqueci. Então, pra quê? O que eu vou fazer lá? Né? Aí ela falou assim, nós somos casados há 20 anos. Aí ele falou assim, mas o que isso tem a ver com a igreja? Aí ela falou assim, durante esses 20 anos, eu fiz café da manhã, almoço, jantar para você. Você lembra
todos os pratos que eu fiz até hoje? Aí Não. não. Aí ela, mas não alimentou? Exatamente. Te trouxe até aqui. Te trouxe até aqui. Exatamente. Então é sobre isso, sabe? A gente vai, nem tudo você vai gravar, mas nada em vão. A palavra do Senhor, ela fica. Então, no momento correto, no momento necessário, aquela palavra que você ouviu, o Espírito Santo vai trazendo no seu coração. Te alimenta. E alimenta. Então, assim, é necessário, gente, é necessário em tempos de hoje, onde as pessoas, não preciso ir na igreja, não preciso ir para encontro, eu tenho Deus no meu coração, eu leio na minha casa. Não, gente, a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa ter essa troca, Sim. ouvir o testemunho do outro, se alimentar, porque a igreja é o local onde nós vamos para entregar ao Senhor, na verdade, o que a gente já viveu durante a semana, né? E pela misericórdia dele, ele ainda nos enche mais ainda. Então, assim, é necessário. A gente está indo, a gente está ouvindo a palavra, a gente está ouvindo louvores na sua casa, no seu carro, quando você for fazer uma atividade física, né? Tudo isso é alimento para nossa alma. A palavra é alimento, né? A própria comunhão, né? Como eu falei, foi uma irmã que orou por mim, aí é uma outra irmã que te dá uma palavra. Exato. É um abraço naquele dia que você está necessitado de um abraço, é um olhar, né? A comunhão nos fortalece, há poder na comunhão, há poder né? na comunhão, porque é a multiforma do Senhor, né? Às vezes você está triste, eu já vivenciei casos de chegar e dar um abraço e a pessoa começar a chorar. A chorar. Ela só precisava de um abraço. Sim. E teve momentos que o Espírito Santo falou pra mim, não fala nada, só abraça. E eu só fiquei abraçada. E eu sei que naquele momento, quem estava ministrando ali no coração era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Eu só deveria abraçar. Né? Então, assim, esse mover do Espírito, essa presença do Senhor. Jéssica, eu falei aqui no dia do meu aniversário, né, quando a gente estava aqui, eu falei, se eu pudesse pegar todo mundo, faz a gente sentir isso. Sabe, é tão bom, não quer dizer que você vai viver isento de problemas, né, como você passou, eu passei, vou passar, isso aí é normal. Mas ter o Senhor conosco faz toda a diferença. Eu acho que é bem o que você falou quando você disse que a gente passa a entender a dor do outro. Porque quando a gente tá cheio, assim, eu lembro que eu falava que eu ia pra igreja e falei, hoje eu tô me sentindo como uma Mulher Maravilha. Eu podia fazer qualquer coisa. Tava muito cheia do Senhor, muito apaixonada. Coração queimando. O corpo chega a ficar eletrizado até. E as pessoas até olhavam e falavam, é impossível estar assim o tempo todo. É claro que eu não estava assim o tempo todo, mas quando você tá ali em comunhão com o Senhor e você recebe, nossa, eu quero fazer tudo. Isso. Mas esse tempo também que você tá passando por um período de dificuldade e embora a presença do Senhor esteja, você não consegue ter consciência da presença, né, ao ponto disso trazer paz e consolo ao seu coração, também é importante porque quando uma outra pessoa estiver passando por isso, a gente não vai achar que é bobeira. Exato. A gente não vai achar que é falta de Deus, a gente não vai achar que são tantas coisas como a gente ainda ouve, né? E a gente vai saber dizer, olha, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não floresça, ainda que não haja alimento no campo, o Senhor está aqui. A palavra vai dizer em Filipenses, perto está o Senhor. Então, acho que hoje, de tudo que eu vivi, que eu tive muitos aprendizados, mas assim, é um tempo que eu realmente não consegui cuidar muito das pessoas, mas esse tempo com certeza vai me preparar para olhar as pessoas que vão passar por esse período e saber, eu sei o que ela está sentindo. Eu sei como dizer que o Senhor está, mesmo com essa dor, Ele está. Porque a gente precisa sentir muitas vezes para poder ter essa autoridade sobre a vida do outro. Exatamente, é diferente você falar, não... né? Eu entendo. Eu te entendo. Você fala, não, eu vivi. O Senhor vai fazer. Ele não foi embora. Eu passei por isso, exatamente. Ele não te deixou, você não é uma filha menos amada. Exato. Ele está aqui. Esse momento de não sentir, na verdade, a presença dele, isso é normal. Né? Todos nós passamos. Nós somos seres humanos. Os nossos sentimentos são muito parecidos, né? Às vezes a sua dor em uma área... A intensidade. Exatamente. Mas todos nós vamos sentir de alguma forma. Então, quando você passa pela situação e você fala com o outro, eu passei. E passou. Sim. Né? Teve dias que eu não senti a presença do Senhor. Foi difícil. Eu falava, Senhor, cadê o Senhor? Sim. Ou muitas vezes você está passando por uma situação e fala, poxa, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho.
eu estou fazendo tudo certinho, por que tudo isso? Mas a palavra não é por quê, né? É pra quê, Senhor? Né? Sei que tem alguma coisa. E tem áreas na nossa vida que o Senhor só vai tocar realmente por meio da dor. Sim. Tiago pregou domingo, né? Para cada dor um nascimento. Sim. Então, para que algumas coisas nasçam, elas precisam morrer, como a semente, né? Para uma criança nascer, você tem dores de parto, então a dor ela é necessária. E aí é uma outra questão do evangelho que a gente talvez em algum momento pensou e algumas pessoas ainda pensem que no evangelho não há dor, né? O evangelho é só prosperidade, alegria e o evangelho é Jesus se entregando na cruz por nós. Exato. Em plena dor e agonia. É um sacrifício diário, então a gente também não pode ter essa ideia romântica do evangelho, que porque hoje a gente vê muito. O evangelho é uma entrega. E hoje eu dou muito valor a esses momentos, porque eu sei o que o Senhor desconstruiu em mim e vislumbro o que Ele está construindo. Né? E eu sei que tudo que Ele fez está me levando para onde eu deveria estar, no centro do propósito dEle, e isso traz paz ao meu coração hoje. E o Senhor vai trabalhar com a gente no nosso crescimento até o final dos nossos dias, né? Ele sabe o que a gente precisa, né? Como imagina se a gente não tivesse o tempo de inverno, fosse só verão, Você só não calor. aguenta, eu não aguento. Ninguém aguenta, a terra precisa da chuva, né? Eu estava aconselhando uma mulher um tempo atrás e eu falei para ela, o Senhor, Ele não quer, de fato, que você seja feliz. Ele quer que você seja salva. Sim. E Ele vai saber o método que Ele vai usar. Ela não era evangélica, né? Que Ele vai usar para que Ele tenha você pertinho dele na eternidade. Sim. Porque aqui vai passar tudo muito rápido, agora lá, né? E aí ela ficou me olhando meio assustada, né? Porque tinha acontecido uma coisa errada. E ela falou, não pode, Deus não quer que eu sofra. Realmente, Ele não quer que nenhum de nós venhamos a sofrer. Por isso que Ele cuida tanto da gente, às vezes, né? Ele permite que algumas coisas aconteçam para nos despertar, para nos fazer crescer, ajude outras pessoas, mas principalmente que a gente alcance a salvação, a gente esteja lá. Sim. Entendeu? Terminar e falar como Paulo, né? Completar a carreira. Completar a carreira. Guardei a fé, estive lá. E uma coisa que eu acho muito interessante também, Jéssica, é quando o Senhor diz, eu sou o caminho, né? Ele poderia falar, eu sou a chegada, porque Ele é. De fato e verdade, Ele é a chegada. E é o que a gente anseia, né? Mas para chegar lá a gente precisa do caminho. E o caminho não vai ser só um caminho de flores. Né? Exatamente. A Joyce Meyer vai falar uma frase interessante. Ela diz que a gente tem que aproveitar o caminho. Que às vezes a gente está indo e está indo reclamando, murmurando. Não, o Senhor quer que a gente aproveite o caminho. Sim. Isaías 35, se eu não me engano, vai falar que o Senhor está construindo uma estrada alta e segura, onde só os santos vão caminhar. Então, se a gente tivesse certeza no coração de que esse caminho é o único caminho que tem, primeiro, acho que a gente não se imagina voltando por nenhum atalho, nenhum outro. Não. Né? É aquela estrada no deserto que aponta o Senhor. E esse texto fala, é uma estrada alta e segura, é o próprio Senhor que te leva. Né? Então, é tremendo, né? É tremendo. Como é bom caminhar com o Senhor. Como é bom entender que realmente Ele está conosco em todo o tempo. Dias felizes, dias tristes, dias de muito sorriso, mas dias de choro também. Sim. Né? É entender o Evangelho como verdadeiramente Ele é. Né? E Ele não é riqueza. Não. Ele, por mais que o Senhor seja o dono de todas as coisas, Ele possa nos conceder, mas não é sobre riqueza material. Não é sobre o que você possa guardar aqui nessa terra. Né? É sobre o que você vai apresentar nas suas mãos espiritualmente quando nós nos encontrarmos com Ele de verdade, né? Sim. E falar, Senhor, pela Tua misericórdia, levei almas ao Senhor, pela Tua misericórdia, né? Eu preguei no Teu nome, mas de fato e verdade. Porque eu acho, falta hoje muito o temor, sabe? E a palavra de Deus diz que no grande dia Ele vai chegar para muitos e vai falar, eu não te conheço. E aí vão falar, não, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. E Ele vai falar, eu não te conheço. E o Evangelho é muito mais do que religiosidade. Sim. É muito mais do que você, é uma vida real de entrega. Sim. É o dia a dia que a gente falou. E de prosseguir em conhecer o Senhor. Exato. É o que Oséias vai dizer, que depois que o Senhor nos sarar e nos ressuscitar, né, é para que a gente prossiga em conhecer o Senhor. Sim.
E é o texto de Filipenses também que Paulo vai falar. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E você não conhece Cristo só quando você está alegre e feliz, tudo bem. Você precisa dos momentos de dor para que Ele revele suas faces. E a face do Senhor que eu conheci dessa vez de uma forma muito intensa foi o Senhor que é a força. Porque teve um momento que eu falei para Deus, Deus, o Senhor tirou todas as minhas forças. Porque eu já passei mais novas situações ruins, mas eu tinha força. Bora estudar, bora trabalhar. Eu consigo, vamos. Dessa vez o Senhor tirou todas as minhas forças. Eu falei, Deus, eu não consigo me levantar. E aquilo me deixou muito mal. Sim. Mas depois eu entendi que o Senhor não estava querendo que eu agisse na minha força mais. É como se Ele me falasse, você fez na sua força até aqui. Vamos depender de mim agora? E aí eu conheci esse Deus que é a força, é o Deus que me sustenta, é a minha força. Ah, mas você nunca ouviu um versículo de que Deus é a força? A alegria do Senhor é a minha força? Não, eu já ouvi. Eu nunca vivi. Eu nunca tinha precisado abrir mão de todas as minhas forças, todos os meus recursos, de tudo que eu sempre soube fazer e dizer, não, o Senhor é a minha força. Então hoje eu sei que o Senhor é a minha força. Amém, glória a Deus. Como é Amém. bom, né? A gente até olha pra trás, valeu a pena. Senhor. Valeu a pena. Eu acho que quando você olha pra trás e entende, talvez não precisasse ser assim, Sim. né? É claro que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles atropelam muitas coisas, né? Tanto maturidade espiritual quanto emocional te levariam talvez por um outro caminho, mas foi dessa forma e eu cheguei até aqui e talvez eu passaria de novo, porque eu reconheci o Senhor dessa forma, eu entendi isso, eu fui reconstruída nisso, eu fui curada nisso. Mas de tudo é reconhecer a soberania do Senhor, a gente não tem controle de nada. Não tem de nada. E a gente é vulnerável, né? E hoje eu acho que as pessoas menos gostam de ouvir isso. Fala pra alguém, você é vulnerável. Não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente é vulnerável. E às vezes o Senhor nos coloca nessa posição mesmo, de nós conseguirmos reconhecer em nós mesmos que agora, há momentos, o Senhor também fez isso comigo, de eu parar, olhar pra mim e falar, nossa, não queira conversar comigo sem antes eu ter falado com o Senhor de manhã. Sim. Não queira... A Joyce falou isso uma vez, eu falei, é isso. Sim. Não queira, porque é o Espírito Santo, é Ele que vai trabalhando as nossas emoções. Exatamente. E quando realmente me vi assim, várias vezes, acordar e, obrigado, Senhor, levantar e começar a fazer as coisas, daqui a pouco tô muito nervosa, Sim. Eu tô muito agitada. Aí eu, não parei, não tive meu momento com o Senhor, não orei, vamos voltar aqui. Né? E o Senhor sabe que a gente é assim, que às vezes a gente quer fazer uma força no nosso parte. E nessa fase eu vi muito o meu eu sem estar completamente dependente do Senhor. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Sim. Não é essa pessoa que o Senhor vê, que o Senhor tem pra mim. Mas eu tive que conviver também com esse lado, né? A questão emocional mais profunda. Eu precisei tocar em questões que estavam guardadas há muito tempo. Mas tudo pra honra e glória do Senhor. Porque o Senhor não faz remendo, né? Não faz. Ele não faz remendo. Tem mascadinho ali, ele não vai colocando como a gente quer fazer, né? Destrói. Ele tira aquele curativo, ele vai lá, ele mexe em tudo. E aí sim, aí ele trata, ele cura, né? Porque aí ele curou. Se tiver que demolir para construir de novo, ele vai fazer. Vai deixar na base, na rocha eterna. Exatamente, o barro. Molheiro, exatamente. Né? E a gente tem que permitir ser assim. Outra vez eu ouvi de uma pessoa falar assim, você não pode ficar falando de coisas que acontecem com você. Eu falei, querido, se eu não puder falar da minha fragilidade, do que Deus fez através dela, não serviu para nada. Então, assim, a dor pela dor. Exato, as pessoas querem ficar numa posição de que comigo não acontece nada de errado. Não, né? Tudo é perfeito. E não é. Não é, sabe? Essa coisa de super mulher, de super homem, gente, isso não existe. Existem mulheres e homens dependentes do Senhor, né? Sim. Que a gente busca o tempo todo força nele, porque a gente mesmo não tem força nenhuma. Também não é ficar presa no lamento. Não. No lamento, na reclamação, na murmuração, porque isso também não te leva a nada. É você entender, estou passando por isso, ou eu passei por isso, como, né, eu estou dizendo agora, mas o Senhor estava aqui, e eu vi esse lado, e eu corrigi isso. É você ter um aprendizado daquela dor, daquele processo que você passou. Exatamente. E de um renascimento. Isso. É o que eu falei, né? Eu dormia chorando, quando eu acordava,
é uma nova chance. Sim. Não vou ficar chorando novamente por coisas lá atrás. O Senhor me deu um novo dia, algo novo para fazer. Então, é olhar para trás como aprendizado, não olhar para trás e carregar, colocar aqui, carregar aquele fardo. É jogar mesmo aos pés do Senhor, colocar diante dele, falar, Senhor, de repente eu poderia ter feito diferente, de repente eu podia ter agido diferente. Com certeza. Mas foi dessa forma que tinha que ter sido, então eu tô colocando nos teus pés, o Senhor ainda permitiu que eu tô aqui com vida. E vamos lá, Senhor, me ajuda, pega minha mão. Arrependimento. Um pouquinho, exatamente. Arrependimento, mudança de mentalidade, e é um processo que também não é instantâneo. O Senhor pode tocar e curar e mudar as suas emoções, Ele é soberano. Sim. Mas alguns processos a gente vai ter que passar. Vai ter que passar. E o outro não pode passar por você. Exatamente. E ninguém vai resolver a sua situação. Então, outra coisa também que talvez você fica falando para várias pessoas, as pessoas não vão resolver o seu problema. Não. Elas vão te aconselhar, elas vão orar, é muito importante, mas a única pessoa que tem o poder de sair daquela situação, de resolver, de se levantar, é você. Sim. Então, teve uma hora também que eu falei, não, sou eu preciso me levantar, eu preciso ir, eu preciso ouvir o que o Senhor está me dizendo e fazer. Exato. Ser obediente. Por mais que as pessoas estejam perto e ajudem, elas não vão resolver o seu problema. Não vão resolver. Não vão. Você falando isso é engraçado, porque no último podcast, no finalzinho, como daqui a pouquinho a gente está terminando, caiu no mesmo assunto. Sobre para quem você falar os seus problemas e as suas dificuldades. Você não vai abrir, você vai contar depois como testemunho, com as palavras, né, corretas, direcionadas pelo Senhor. Agora, no momento da sua tribulação, no momento que você está passando por alguma dificuldade, só fala, Senhor, me envia as pessoas certas. Né? Porque a gente sabe que precisa de pessoas certas enviadas pelo Senhor. Mas que antes de qualquer coisa, antes de você contar para alguém, antes de você ter aquele momento que você tenha com o Senhor. De colocar porque pra Ele, de verdade, é aquele que pode resolver. Né? É te ajudar a levantar, te ajudar a caminhar, te ajudar a ver a situação de uma forma diferente, porque Ele quer que a gente tenha esse real relacionamento com Ele direto. Sim. Sabe? Sem passar por terceiros. Certo dia eu estava conversando com as meninas e eu falei, gente, a gente deve interceder pelo outro, a gente ora, a gente tem visto, sabe, Deus mover de várias formas, mas quantas vezes a gente só fica pedindo para as pessoas, ora por mim, mas eu não oro. E aí muitas vezes a gente fica querendo ouvir uma palavra e corre atrás de uma palavra e quer que alguém faça. Você não para, não fala assim, fala comigo. Senhor. Sim. Gente, o Senhor, Ele é tão real quanto nós duas que estamos aqui. Então, assim, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão linda no nosso coração, que você abre a Bíblia, né? E você fala assim, fala comigo. E o Espírito Santo, ele vai traduzindo para você. Então, acho que a gente tem que parar com essa dependência de tudo lançar para o outro, sabe? Sim. O outro vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Não, o outro vai orar por mim e tudo vai dar certo. Vamos agarrar a nossa responsabilidade, assim como a Jéssica falou. Ela falou, tive pessoas, mas o Senhor falou comigo, eu tenho que levantar, né? Assumir as posições. Assumir a minha responsabilidade e fazer. Porque o Senhor, ele nos dá caminho, ele nos mostra. Eu sempre falo isso, né? O Senhor, ele é muito gentil, né? Ele é muito gentil. Ele não vai chegar no coração de ninguém que não queira. Ele não vai sair mexendo na sua vida como o inimigo faz. Né? Ele chega assim, ele vai bagunçando tudo. O Senhor não faz isso. O Senhor, ele é muito educado. Então, você tem que permitir que ele entre, né? E faça essa transformação no seu coração, na sua vida, porque ele faz. Teve um período que, quando eu ia ministrar, né? Eu ia falar alguma coisa, eu ia falar da palavra, eu começava a ouvir pregações. E toda pregação te induz a um caminho, né? Quando você está ouvindo, Deus quer falar com você hoje, antes de você chegar. Eu estava aqui arrumando a casa, fazendo as coisas. E eu gosto muito de ouvir, enquanto eu estou fazendo as coisas. Eu boto uma ministração e fico ali ouvindo. Jéssica, eu estava ali, arrumando as coisas. Eu estava colocando a pastinha no potinho. E a pastora, ela começou a falar, e aí ela falou exatamente assim. Ela falou, todo o seu esforço, tudo que você está fazendo hoje, todo o incentivo a mulheres. Olha, quando ela falou isso, eu parei, eu falei, como assim? Falando comigo? Aí ela falou, todo esse mover que antes ninguém na tua casa fez,
que antes ninguém perto de você fez, coisas novas que o Senhor está trazendo ao seu coração. Tudo isso é um canal que Deus vai atingir toda a tua família. Você vai ver seus netos falando, tá vendo? Em 2025, a minha avó fez isso com mulheres. Amém. Hoje eu estou ministrando, olha, eu me arrepio. Hoje eu estou ministrando porque eu ouvi os testemunhos da minha avó. E eu conheci a minha avó era uma mulher apaixonada por Deus. Amém. Minha avó queria trabalhar para o Senhor e essa bênção dela me alcançou hoje. Eu caí de joelhos no chão. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, quando a Jéssica chegava, tá com a cara desse tamanho. E eu comecei a chorar. Porque, sabe, o Senhor ministrou comigo assim de uma forma muito direta. Eu não sabia que ministração muito poderosa. era. Muito poderosa. E isso é tremendo também, né? Deus faz, como fez hoje comigo. Mas teve períodos que quando eu comecei a fazer isso, de ficar ouvindo, mas mais específico, quando eu ia ministrar sobre uma coisa, o Senhor falou, você não vai ouvir nada. Você vai ler a palavra e vai deixar que eu fale com você. Eu falei, Senhor? Ele é. Eu falei, então tá bom. E assim, eu comecei... Começa a ouvir, afinar os ouvidos. Pegava o caderno e não começava. E o Senhor ministrava, e às vezes eu fechava e dormia, acordava, o Senhor já falando, não sei, e eu começava a escrever, sabe? Então, e é lindo. E tudo diferente do que eu tinha ouvido. Sabe? Ângulos diferentes, formas diferentes. Nosso Deus é um Deus lindo, Ele é vivo, Ele é real, gente. Oh, meu Deus, Ele é real. E a gente tem esse entendimento disso. Sim. Quer falar alguma coisa, Jéssica, pra gente encerrar? Eu acho que eu quero terminar falando de novo do poder da palavra de Deus, da importância de, em qualquer momento da nossa vida, a gente não abandonar a palavra do Senhor. E a palavra, a Bíblia, né? Sim. A gente tem a palavra rema do Senhor, aquela que Ele acabou de dizer que vai se cumprir. A gente tem a palavra Logos, que é a palavra que está ali escrita. Sim. E Gênesis vai dizer que tudo foi criado pela palavra. Né? Você vai ler Gênesis e a palavra do Senhor trouxe a realidade. Sim. Então, que a gente possa, enquanto mulheres que são tementes ao Senhor, não confiar na realidade que está vendo, mas confiar na realidade que é criada pela palavra do Senhor. Ser dependente da palavra do Senhor, porque como a gente falou que ela é elemento, ela é sustento, ela é a nossa força. E dizer que de todo esse período, com certeza, eu passei a amar mais a palavra do Senhor. A desejar mais que o Senhor ministrasse ao meu coração através da palavra dEle. E com certeza o que eu vivi nas últimas estações, de calor, de alegria, de frutos, me sustentou para esse tempo. Quero te agradecer de coração novamente por você ter aceitado. Foi uma bênção, foi muito bom. Muito bom. Deus falou no meu coração e sei que vai falar o coração de cada uma que pode assistir. E eu peço a Deus que Ele continue te usando como Ele tem usado. Você continue fazendo a obra do Senhor mais e mais como você tem feito. Que Ele prospere você em todos os sentidos. Que a gente possa caminhar junto, você de uma denominação ou de outra, mas filhas do nosso Senhor. Sim, né? Filhas preciosas. Preciosas, amadas do nosso Pai. Que a gente possa caminhar longos anos juntos para onde? Para a glória dele. Amém. Okay? Quero te dar uma lembrancinha. Isso aqui pra você botar lá, ó. Nossa, que linda. Ó, lê para as meninas o que está escrito. Deus escolheu a mulher certa para essa obra. Essa mulher é você. Que lindo. É você. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Poderosamente.